Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ensinar algumas coisas hoje para vocês na prática e através do ensino mesmo, né? E eu quero vou mostrar algumas coisas para vocês. Mas para começar, antes de tudo, eu quero chamar um casal. Quero chamar a Suzana e o Osmar para vir até aqui, na frente, aqui em cima comigo, tá bom? Vou arrumar 2 microfones para ele, o Jean já vai pegar 2 microfones. Nós vamos conversar rapidinho. Na verdade, eu quero ter... Pode subir. Eu quero ter um papo aqui com eles, bem descontraído, bem legal, porque eu estou feliz e surpreso com o testemunho que eles me contaram, não é? Pode tirar. Eles me contaram um testemunho, alguém já tinha me contado antes, e depois eles me contaram também na íntegra, não é? E aí eu queria ouvir esse papo. Foi em setembro que aconteceu isso. A chegada desse casal aqui foi em setembro. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre o dia da chegada deles. Eu tenho na minha memória, pode abaixar um pouquinho, algumas coisas desse dia eu tenho na minha memória, da chegada deles, né? Eu tenho bem em mente o que aconteceu e eu gostaria que o Osmar e depois a Suzana compartilhassem. Vamos lá, Osmar, o que aconteceu? Então, eu estava procurando uma igreja próxima aqui da região e já conhecia o Ministério Verbo da Vida através de um amigo meu que congrega lá na Verbo da Vida Morumbi. Aí, eu e ela estava na transição, saindo de um ministério que a gente já fazia parte há muito tempo, no caso mais ela, e quando a gente se casou, eu fiquei lá com ela, aí estávamos em transição e procurando um que tivesse as características que nós gostássemos, que nos sentíssemos bem. Mas eu sempre falo para ela que a gente tem que estar num lugar que se sente bem e no lugar que nos faz bem. Isso. Porque não adianta somente eu chegar aqui, me sentir bem, mas não me fazer bem. É verdade. Aí o que acontece? Eu num domingo, o que aconteceu? Vamos lá. E como sempre, chegamos aqui, o culto já estava rolando. Depois de muita insistência, né? Porque até então você insistia ou ele? Ele insistia bastante, porque eu ainda resistia, assim, para... Você resistia? Eu tinha vontade de conhecer, mas eu ainda resistia. Então, certo. A gente veio depois de muito tempo, de muita insistência. Então demorou mesmo? Demorou. Tá. Um ano, mais ou menos. Beleza, mas essa chegada aí, os dois estavam como? O coração estava como aí? Já de início, né? Eu já fiquei muito feliz, muito alegre aqui com o louvor, com a já igreja. Gostou? Sim, já gostei. Já era o que... Eu já me sentia fazendo parte daqui. No primeiro culto. No primeiro culto? No primeiro culto. Só que ele é desconfiado. Hã? Ele é desconfiado, ele ficou meio que olhando. Ele é uma pessoa muito parada, assim, em questão de adoração, né? Aqui a gente pula, né? Então, assim, eu já tenho o costume de pular. Você viu ela? Aqui a gente pula, né? Aqui a gente... então, a gente pula. A gente pula, e ele sempre foi uma pessoa que ficava assim. Então, assim, poderia... Capão Redondo, Zona Sul... Então, todo mundo poderia estar girando, correndo na igreja, ele sempre estava assim. Então, assim, no primeiro culto, que a gente já iniciou aqui, ele já estava aqui, né? Então, assim... as batidas. Não, contagiante. Então, pode ser alegria também, a presença do Espírito Santo. Então, tudo isso também influenciou, né? Já de início. Beleza. Aí, o que aconteceu? O culto estava rolando. A gente chegou aqui, a liturgia cultual normal. Estava o Ministério de Louvor, depois terminou, teve os avisos e a liturgia do culto. E começou a palavra. Certo. Começou a palavra e... Não, já de início o pastor já tinha falado a respeito de uma visão, não era não? Não. Ainda não? Palavra normal. Entrou por esse lado e teve Eles contando é muito engraçado, então eu queria que eles viessem contar aqui. Fica à vontade aí, viu? Aí ele começou... Eu gosto muito da apresentação de Paulo, que ele fala graça e paz, né? Aí ele subiu falando prosperidade sobre vocês, não sei o quê. Aí um monte de coisa eu poderia ter falado graça e paz, mas vocês não iam saber que englobava tudo isso que eu falei antes. Graça e paz. Aí o culto continuou, desenvolveu toda a palavra, todo um processo. E uma coisa que na quarta-feira eu esqueci de contar. No capítulo 17 de Atos,
fala da igreja de Bereia, que eu comentei com o Sim, senhor. os bereanos, isso mesmo. Eu fico em QAP, né? Você fica lá atento, né? ouvindo a palavra para ver se... Acontece os negócios assim, aí eu fico, não, tô lá. Eu me sinto bem ouvindo, só que é QAP total. Tô aqui, ó. QAP total. Não, vamos ver se é isso mesmo, né, não, Tiago? Eu vou ver se é isso, né? Aí o pastor começou, vamos deixar fluir agora o Espírito Santo aqui, Aí um se levantou com palavras de profecia, e não, primeiro vamos ter ordem aqui. Eu falei, eu já ouvi isso aí no livro de Atos, não tem essa de... Isso mesmo, um de cada vez, vamos aqui, agora eu vou colocar tu em xeque na frente de todo mundo. Tu tem coragem, né? Então põe aí. Eu já estranhei, né? Porque eu já estranhei essa forma... Essa situação de não perder o controle da manifestação do Espírito Santo como atua. Aí eu aqui, isso mesmo, até aqui é nós, né? É desse jeito, jeito. Não, é desse jeito o negócio. O negócio tá... Ele falou que eu poderia contar, assim... A Suzana falou assim... Manda aí. A Suzana falou, amor, o negócio é crente e tal. Eu falei... Enfim, aí ele estava aqui todo desenvolvendo o culto, todas as manifestações acontecendo. Aí ele estava aqui e de repente subiu por aqui. Aí subiu com a mão aqui. Aí quando ele subiu com a mão aqui, eu já QAP total. Do jeito que ele subiu em QAP total, eu falei, qual é que é desse cara aí? Aí ele pegou e falou, Deus está me incomodando, porque tem 2 pessoas aqui, com a dor aqui, e aí ele pegou e explicou como que o Espírito Santo incomoda ele. Aí primeiro vem a primeira percepção, no começo do culto, e ele deixa acontecer, e vem mais algumas definições que vai sendo quase que palpável, que ele pega e faz, não, é o Espírito Santo, então agora eu vou anunciar, porque eu tenho certeza. E quando ele subiu com a mão aqui, eu falei... Olha as ideias do cara. Eu acho que eu estava aqui na terceira... Na última, penúltima. Não, estava aqui desse lado aqui. Quando ele subiu, ele pegou e falou, Deus está me incomodando e tem 2 pessoas com a dor aqui agora e está doendo e eu vou orar por elas. Aí levantou um rapaz. Aí quando ele falou de novo, eu falei, não vou mentir, né? Estou aqui dentro. A segunda eu esperei mais ele chamar mais uma vez, ninguém se manifestou, eu estava com a dor, eu falei, sou eu. E eu já me assustei, né? Assustou. Eu já desacreditei, pensei que ele estava brincando, né? Então eu falei, não, o Osmar deve estar, porque ele gostou da igreja, porque já ouviu falar da igreja, ele está levantando a mão já porque ele quer me impressionar. Para te impressionar, Para me impressionar, porque até então eu não sabia dessa dor. Então assim, a gente veio normal, eu já estava com dor de cabeça e ele não tinha dor nenhuma. Então quando o pastor falou que ele levantou a mão, eu desacreditei no momento e fiquei assim... Ela ficou em QAP desconfiada com assim, ele, né? E a igreja, aquela, né, é um fogo todo, né? Então, um movimento, tudo, e eu parado olhando para ele, desacreditando. E aí, quando o pastor orou por ele, né? Não, o pastor agora chorou. É minha vez. Então fala. Aí, eu vim aqui para frente, ele chamou nós 2, aí a gente foi orar aqui. Aí ele chegou e perguntou para mim. Aí foi quando o QAP total ficou meio já sentido assim... Isso mesmo, Bereia, eu acredito, só que eu vou colocar em xeque, né? Aí ele falou, tá doendo? Eu falei, tá. Eu vou orar por você. Eu falei, fechou então. Fechou. E eu desacreditando ainda. Aí, você estava acreditando que ia acontecer ali, não? Tava eu não. Eu acreditava, porque, se já veio com a mão aqui, é muita coincidência, 2 pessoas veio o cara, a segunda não foi eu. Sou eu. Então você estava acreditando que ia dar algo. Eu estava acreditando, porque... Até o impulso, que é aquele negócio, ela sabe, até o impulsionar para mim se manifestar que era eu, já era uma coisa meio, tem que ser. Aí eu fui, tem que acontecer. Quando ele chegou e perguntou, e aí, tá doendo? Eu falei, tá, eu vou orar por você agora. Eu falei, fechou, ora aí então, tá querendo? Oração ninguém nega. Aí quando ele colocou a mão, começou a orar, pastor Ricardo, o que aconteceu? A dor passou. Na hora. Aí ele terminou de orar. Aí olhou para o rapaz que estava do meu lado e falou assim, a dor dele passou. Só que quando eu estava orando por você, por ele, a sua dor já passou também. O cara falou, foi. Eu falei, qual é que é, meu irmão? Não, e foi desse jeito. Eu fiquei indignado porque a dor passou. Você ficou indignado? Não, eu falei, não, passou. Quem mandou passar? Eu falei, não. Você falou pra mim que se via lá na televisão. Aquelas... Ainda tem os teleevangélicos. Aí eu peguei, porque ele falou assim, essa foi a pior parte, que eu também não podia mentir. Ele chegou assim pra mim e falou, e a dor? Ele repetiu, passou. E a dor? Eu falei,
Passou. Passou. Eu tava me sentindo aí sendo entrevistado por esses caras da televisão. Falei, não acredito que isso... Parecia que tinha sido combinado, porque eu estava desacreditando até ele chegar perto de mim e eu perguntar. Ah, porque foi ele que trouxe você, né? Então, de repente, está tentando te convencer. Isso. Eu falei, Não, por que dor é essa? Nada Eu não sabia, nada a ver esse até negócio que aí. se prove ao contrário. Então, eu não sabia. Eu acreditava no que estava acontecendo, mas até então eu não sabia que realmente ele estava com essa dor. Sim. Então, se estava na hora ali, de repente deu uma dor e o senhor chamou ele para orar, beleza, eu acredito. Mas até eu perguntar, mas você tá, que dor é essa? Que dor é essa? Aí ele falou, pergunta pro seu pai, que eu falei para ele de manhã. Aí eu falei, não vi a hora de chegar em casa para perguntar pro meu pai, né? Porque ele sentir dor e não me falar, para mim é uma coisa aí comum. Qualquer coisa que eu sinto, eu falo e vice-versa. E aí, então, eu estava desacreditada. Então, E eu voltei pra cadeira injuriado. Eu falei, não acredito. Não, voltei. A dor passou, não acredito. Eu vou ficar aqui, mas tá lá no culto de novo. Eu falei, qual é que é desse cara aí? Aí continuou com as outras pessoas e acontecendo o que aconteceu comigo, aconteceu com as outras. Todas ele orava, eu falei, e eu acreditando e sabia como que acontecia. Porque se você ler o livro de Atos, vê como as imposições de mão, vê como o Espírito atua, vê todas essas questões. Mas só que é o seguinte, eu procuro muito a racionalidade para explicar algumas coisas. E tem certo tipo de coisa que, eu vim lá da Zona Sul, o cara colocou a mão aqui. É que agora está acontecendo com você, né? O seu corpo, né? Aí você pega e vai, eu peguei e voltei, tá bom, rapaz, senhor, pode voltar pro seu lugar. Eu falei, eu vou mesmo, mas bagulho, a minha dor tava aqui desde manhã, o senhor veio, colocou a mão, passou. Mas é sério, eu não gostei. A princípio, não. Parece brincadeira. É sério, Emerson, o que é que eu fiz quando saí daqui? Eu até falei pra ele, eu preciso ligar pro Fabiano, porque tem umas coisas que acontecem. Lá do Morumbi, né? A pessoa que me indicou aqui, que é lá do Morumbi, eu não vejo a hora de sair daqui, eu vou ligar para ele, que eu vou falar, que ideia é essa? Não quis ideia. Aí, voltei para a cadeira, vocês vão ver que eu não vou interromper ela, viu quanto que ela entrou, né? Agora ela vai contar. É a parte dela agora, a parte dela. Então. E além disso, né, o culto continuou, e aí o pastor falou que tinha também 2 pessoas que ele precisava orar, que estava com uma dor de cabeça. Essa pessoa teve enjoo e estava com dor de cabeça. E eu estava assim com dor de cabeça a semana toda e tinha vindo para o culto, eu vim para o culto com dor de cabeça. Só que na hora que o pastor orou pelo Osmar, a minha dor de cabeça passou. Só que assim, a minha dor de cabeça passou, mas naquele momento eu fiquei assim tão querendo perguntar para ele, pensando tanto nele que eu esqueci que a minha dor tinha passado, né? Tinha dado uma aliviada, assim, aquela queimação na cabeça, que eu tinha enxaqueca. E aí eu fiquei. E aí o pastor pegou e falou que tinha uma pessoa que ele precisava orar, tal. E aí uma pessoa se levantou. E ele orou por essa pessoa. Ele falou que tinha 2. Ele falou que tinha 2. E aí ele orou por ela. Mas assim, na hora que ele falou da dor de cabeça, eu falei, sou eu, mas todo mundo tem dor de cabeça. Toda mulher tem dor de cabeça, eu acho, né? Eu pensei. Aí orou. E ele continuou aqui. Aí, quando estava para finalizar... vocês viram que ela deixou, né? Então... Quando estava para finalizar, aí o pastor de novo e eu... Ideia, não acredito, cara. Aí ele falou, das 2 pessoas, uma só tinha se manifestado. Aí ele pegou e falou assim, o culto não vai acabar. O culto não vai acabar enquanto a segunda pessoa não se manifestar, que eu tenho que orar por ela. Só que ela, nas questões dela, na cabeça dela, ela já tinha falado com Deus. E é o seguinte... Aí... Eu estava aqui, né? Melhor, eu sei melhor. Que sou eu comigo e Deus. Eu sei que sou eu. Eu sei que eu tenho essa dor de cabeça, mas também tem outras pessoas aqui. Eu não vou levantar minha mão, porque se tiver que ser, ele vai vir até a mim e ele vai orar aqui por mim. Lá no seu lugar? Lá no meu lugar. Na minha cabeça, né? Assim, então, orando, falando para Deus. Eu falei, eu estava com dor de cabeça, eu estou ainda com a dorzinha de cabeça, porque aliviou, mas pensando que ele foi curado, eu não sei que dor é essa e que cura foi essa, mas eu também ainda senti de novo. Aí o pastor... insistiu e subiu. Ele subiu para cá. E eu lá fiquei na minha cabeça. Falei, não, se ele tiver que orar por mim, ele vai descer aqui e vai vir orar por mim. E nisso o pastor insistiu e falou, eu não sei o que aconteceu, eu levantei a mão. Com raiva, levantou a mão com raiva. Poxa vida, sou eu. Na hora que eu levantei a mão, ele não me chamou até a frente, como ele tinha chamado as outras pessoas para orar. Ele desceu e foi até a mim.
Então, ou seja, eu não sei se algo, o que eu pensava era uma oração, se eu estava em espírito, se eu estava falando com Deus, mas Deus sabia que era comigo e sabia que o pastor tinha que orar comigo. Então, era algo que tinha que acontecer para eu crer, para eu me alegrar. Então, foi algo muito sobrenatural, porque o que eu senti através da oração do pastor é algo sobrenatural. O que aconteceu no seu corpo a hora que Então, na hora que o pastor veio orar por mim, eu senti meu corpo inteiro queimar. queimou? Queimando. Não era só a cabeça, era o corpo inteiro queimando, que eu estou ficando arrepiada de novo. E queimando. E eu não estava quase conseguindo me controlar. E eu falei, e o medo de cair aqui, meu Deus? E o medo de sair correndo? Porque até então, eu falei, né, questão até de costume, né? E eu sou nova aqui, vou fazer isso, né? E eu me controlei, mas foi algo sobrenatural, um fogo que queimou dentro de mim, que eu acho que muitos aqui já sentiram, e se não sentiu, vai sentir. E que, assim, eu comecei a acreditar em tudo que estava acontecendo a partir desse momento. Eu estava acreditando, mas nesse momento foi algo que... Algo que aí, pronto. Aí acabou, fechou. Você ligou pro rapaz lá do Morumbi? Assim que eu saí daqui... Primeira coisa, ele já mandou mensagem, nem ligou, ele mandou mensagem já... Aí estava no culto lá também... Falei, Fabi, ele voltou fechando a igreja. Eu falei, preciso falar com você urgente, você não sabe qual é as ideias do pastor aqui. Nem respirava. Não, aí eu falei, não, eu preciso falar com você. O que foi que aconteceu? O cara botou a mão aqui do lado, a dor foi embora, meu parceiro. Aí ele falou, Osmar, vai acontecer muita coisa ainda, você nem imagina. Eu falei, mas me explica isso aqui. Ele falou, não sei, eu não tava... Aí, e daí pra lá, e era, tipo, foi o que faltava, foi a gota para o balde transbordar, para ela gostar de vir pra cá, e a gente tá aqui até hoje. Mas foi uns negócios assim que... Aleluia. Nada a ver. Glória a Deus. Aplaudam eles, aplaudam. De Deus. Glória a Deus. Você ia falar algo? Não, eu ia falar que era a confirmação de Deus. Eu acho que isso tinha que acontecer para que a gente estivesse aqui. Para carimbar eu mesmo, acredito né? nisso. Amém. Eu acredito porque Deus sabe como que Ele conhece a cada um. E Ele tem um trabalhar diferente na vida de cada um. Isso. E eu tenho uma criação também, uma forma de pensar. Por mais que eu estivesse em outra denominação, eu já tinha... O que eu sinto aqui era algo que eu já sentia já desde antes. Então, eu precisava ter esse encontro para que eu pudesse estar aqui hoje. Porque se não fosse realmente um encontro, e se não fosse realmente de Deus, eu não estaria. Eu tenho essa certeza. E era muito tempo na outra igreja, né? 15 anos. 15 anos. Eu sou de Recife, eu estou aqui há 15 anos, esses 15 anos eu estava lá. Estava na igreja. Na mesma igreja. Você? Eu tava com ela lá. Estava com ela lá. Então é isso, Tá gente. certo. Obrigado, viu, gente? Obrigado aos dois. Amém. Aleluia! Deus é bom. Aleluia. Então, por que eu chamei os dois aqui? Porque eu quero dar continuidade a isso. Mas dessa vez, eu vou ensinar você e nós vamos fluir juntos no Espírito. Pode ser? Deixa eu te falar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já recebeu alguma vez uma palavra de que Deus ia te usar nos dons de cura? Levanta a mão. Tem algumas pessoas aqui, ó, tem bastante gente, ó. Dons de cura. Legal. Quem já recebeu mais de uma vez essa mesma palavra? Levanta a mão. Olha, mais de uma vez, vários de vocês. Certo. Agora, quantos de vocês precisam ser honestos e levantar a mão, se for, tá bom? Quantos de vocês já viram isso acontecer na vida de vocês? Vários de vocês, até mais do que aqueles que tinham recebido a palavra, né? Levantaram a mão agora. Ok. Então, você sabia que Deus é o maior interessado nisso? Deus é o maior interessado em que você manifeste o poder dele na terra. Agora, Deus precisa das pessoas para manifestar o poder dele. Quantos já receberam alguma palavra de alguém que ia operar nos dons de revelação? Alguém? Dons de revelação. Mais de uma vez? Ok. Como eu disse anteriormente agora, Deus é o maior interessado em que os dons de revelação e todos os dons operem na sua vida. Deus é o maior interessado nisso. Agora, eu falei um pouco ontem na reunião, bem breve, né? Na reunião de liderança aqui na igreja de diretoria,
que eu ia ensinar a igreja, porque o propósito, na verdade, é a gente estar dentro da igreja, aprendendo como fazer para fazer lá fora. A ideia de igreja, além de, claro, nós estamos aqui, a gente ouve a palavra juntos, a gente adora, a gente tem comunhão, nós temos comunhão aqui uns com os outros, né? Tudo isso é muito bom e faz parte mesmo da nossa vida cristã. Mas um dos propósitos principais é você vir aprender com a gente, aprender com os ministros e você operar lá fora. E assim, você sabe que é assim que a gente rapidinho ganha o mundo? Porque eu vejo, muitas igrejas são infantis, eu não quero que a minha seja. São infantis em que sentido? Eles vêm que nem aquele passarinho que fica esperando sempre a mãe colocar algo na boca e é só isso. E a mãe vai lá buscar o alimento, coloca na boca o pintinho, ele está lá, o passarinho está lá esperando e coloca na boca dele a comidinha e pronto, para por aí. Tudo bem quando nós somos novos de receber dessa forma, ok? Mas nós temos que crescer a tal ponto de saber, eu vou na igreja, eu aprendo e eu vou lá fora e eu começo a curar, eu começo a operar nos dons, eu começo a manifestar o poder de Deus. E aí as pessoas vão saber que o nosso evangelho não é furado. O nosso evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho se descobre a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da sua fé. Então nós temos que viver da nossa fé. Então o que vai acontecer hoje aqui? Como sempre eu dou o ponto de partida, eu começo, né? Eu começo, mas depois a igreja tem que operar. Às vezes saem pessoas do nosso culto tendo uma palavra de revelação, tendo algo, e vai embora para casa. Só que aquilo que você tinha, crente, era para abençoar o corpo de Cristo na igreja. Sabe, não vale você no final lá dizer, eu tinha aquela palavra. Não vai valer, porque aquela palavra é para ter ser falado naquela hora. Agora, deixa eu dizer, eu instruo muito a igreja no sentido de que eu não gosto que dê palavra nos corredores, nos ouvidos das pessoas. Isso eu não gosto. Por quê? Porque, como eu tenho ensinado muito a minha igreja, e vou sempre ensinar, eu quero que seja julgado o que você está falando. E a forma de julgar é a gente ter ouvido, saber o que está falando. Então, assim, nessa igreja eu quero que os ministros saibam. Por exemplo, se não for passado para mim, eu quero que pelo menos um dos meus ministros saibam o que você está recebendo de Deus, para a gente poder transmitir para o outro. Porque eu não quero, por exemplo, alguém chega aqui, ó, ou duas pessoas paralelas ali no final do culto conversando. Isso eu não quero, não. Ah, mas eu tenho o dom de Deus, pastor. Ah, é? Então você também deve obedecer a Deus que te deu o dom. E ele instrui algumas coisas na palavra sobre submeter aquilo que você tem recebido de Deus a alguém que possa julgar o que você tem falado. Ok? Nós vamos ler alguns versículos, eu já estou ensinando, isso é parte já do ensinamento, ok? Nem toda mensagem é do mesmo jeito. E tudo desde o início que eu subi ali, já começou o meu ensino, desde quando eles começaram a testemunhar, ok? Por quê? Porque vocês viram que eu estava ali operando no dom. Mas eu, assim como vocês, eu tenho aprendido também dia após dia a me mover nos dons. Então eu vou começar a ler para vocês aí 1 Coríntios 14, a partir do 26, nós vamos ler juntos algumas coisas interessantes. E hoje eu também vou mostrar na Bíblia que Deus é o maior interessado que os dons operem na igreja. 1 Coríntios 14, 26, vamos ler alguns versículos juntos. Olha, esse é um tipo de culto de crentes, que é o que eu estou propondo para hoje à noite, ok? Existem cultos que não são necessariamente o culto dos crentes, porque está envolvido um monte de cristãos, de pessoas que não são cristãs. Então esse não seria um culto de crentes, pode ser um culto evangelístico, de ensino, qualquer outra coisa. Mas a maioria de vocês aqui são crentes, pelo que eu estou vendo. E é isso que tem que mudar um pouco na nossa igreja. Só vem para a igreja quem são os cristãos. Não, a gente tem que ganhar o mundo. Agora, deixa eu dizer algo para vocês. Eu sei que muitas vezes as pessoas esperam que o pastor traga as pessoas lá fora. Não, o pastor cuida das ovelhas. As ovelhas geram ovelhas, ok? O pastor cuida das ovelhas que as ovelhas geram. Quem são as ovelhas?
Vocês. Então assim, vocês produzem ovelhas. E eu cuido das ovelhas, eu treino as ovelhas. Entende o que eu estou falando? Vocês ganham, eu cuido. Vocês ganham, eu cuido. Então ali está escrito, o que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Próximo. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Segura, ali está falando sobre um culto, ok, de crentes, aonde está se esperando que os crentes comecem a operar nos dons que Deus deu para eles, ok? Não está dizendo que para orar em língua só ora 3 pessoas, não, é no culto público quando se espera manifestações de Deus dentro desse culto. Então assim, nesse caso, ok, quando você se reúne com os cristãos, um tem isso, outro tem aquilo, outro tem aquilo outro, outro tem aquilo outro, e aquele outro aquilo. Então ele diz assim, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e sucessivamente, e haja intérprete. Próximo, diz, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Como é possível ficar calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus? Vou explicar para vocês. O certo é vocês assistir um culto, sabe como? Falando consigo mesmo e com Deus. Como é isso, pastor? Quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus. Visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. O certo é você estar assistindo o culto assim, ó. Mas às vezes os crentes não sabem que eles podem orar e devem orar em línguas o tempo todo. Os crentes não sabem. Mas a nossa igreja sabe, não é isso, gente? A nossa igreja sabe que pode orar em línguas e não precisa cair algo. O Espírito Santo me pegou e agora tenho que falar em línguas. Não, não é assim. Né? Igual a esses cultos que, por exemplo, o pastor está aqui ensinando. Imagina 2 ou 3 de vocês se levantam e começam a gritar em outras línguas. O Espírito Santo me pegou. E eu não tive como segurar, pastor. E aí eu comecei a falar em outras línguas. A Bíblia diz, nós vamos ler daqui a pouco, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então não dá para todo mundo falar em línguas, não dá para você estar falando em línguas enquanto eu estou pregando. Então o que você faz? Fale consigo mesmo e com Deus. Então está ali, ó, não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Próximo, diz assim, tratando-se de profetas, tem profeta aqui no nosso meio? Existem duas situações. Existem pessoas que têm o dom de profecia e existem pessoas que são chamadas no dom de profeta. São duas coisas. Ok? Eu posso não ser profeta, mas atuar no dom de profecia. Paulo, aliás, ele diz que para vocês procurar os dons espirituais, eu vou ler também isso daqui a pouco, procure os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Não necessariamente quem profetiza é profeta. Por quê? Porque a ideia de Paulo, a ideia de Deus, é que todos possam profetizar. Aliás, ele fala isso. Todos possam profetizar. Então, se todos podem profetizar, a Bíblia diz assim que não são todos profetas. Isso no capítulo 12, nós não vamos ler isso agora. No capítulo 12 de 1 Coríntios, fala que não são todos profetas, mas a Bíblia diz que podem todos profetizar. Então, assim, existe o dom de profecia e existe o chamado de profeta. Quem acredita que aqui, hoje à noite, que tem uma chamada de profeta, um chamado de profeta? Levanta a mão. Lá atrás tem uma pessoa, aqui tem 1, 2, 3, 4, temos 4, 5 profetas com chamado de profeta. Ok? Essas pessoas têm. Mas aí, tanto vale para o pastor, apóstolo, evangelista, profeta e mestre, todos esses dons ministeriais, eles precisam ir amadurecendo. Vocês entendem isso, né? Precisa ir amadurecendo. Não dá para você ter uma chamada e já entrar imediatamente. Eu soube que eu tinha uma chamada pastoral com 17 anos. Eu vim pastorear a minha primeira igreja com 33 anos de idade. Poderia ter sido mais rápido, é claro, eu sei disso, eu reconheço também. Mas, no meu caso, demorou esses 17 anos seguintes, né? Na verdade dos 16 até os 33, 17 anos seguintes, eu fui treinando e sendo treinado com relação a pastorear. Graças a Deus pelo tempo que eu demorei, senão eu ia dar muita cabeçada e Deus me poupou de muita bagunça que eu poderia ter feito. Ok? Então ali diz, tratando-se de profeta, fale apenas 2 ou 3 e os outros, olha lá, para você não dizer que foi eu que disse. E os outros julguem o quê? A profecia.
O que significa que a profecia precisa ser julgada. Agora imagine eu chamando aqui a Débora. Débora, vem aqui, vem aqui. Aí ela vem no cantinho comigo e eu começo a dar uma profecia para ela. Como que vocês vão julgar isso? Como que os mais maduros vão julgar isso? Porque vocês, eu não sei se vocês sabem, mas eu sei que já houve muita bagunça com relação a pessoas entregando profecias e algumas supostas profecias. Não é? Aí pega uma irmã solteira, o Senhor está falando que você deveria casar com aquele rapaz ali. E aí as pessoas acreditam que foi Deus que falou e aí tem que casar, não gostando, não importa se você gosta. Deixa eu te dizer, você sabia que não é Deus que vai escolher para você alguém que você deve casar? Não, Ele não vai escolher. Até porque não é Ele que vai casar, Ele não vai estar com essa pessoa. Não, Ele não está precisando de ninguém para casar. Então Ele não está querendo escolher alguém para você, não. Ele não está querendo escolher. Agora, mas pastor, ele pode me ajudar, me direcionar? Claro que pode. Indicar? Pode também. Mas ele não vai tomar a decisão para você. Às vezes você pode estar orando para... Senhor, eu queria alguém nesse jeito aqui, dessa forma aqui e tal, e tal. E eu gostei de algo que eu ouvi o Eliezer Rodrigues dizer, que Deus, ele não vai ficar olhando a aparência, se o cara é do jeito que, sabe, esse cara aqui é bom para ela. Ele não vai ficar olhando a aparência física. Não, ele não vai, isso aqui é bonito, eu acho que ela vai conseguir com esse aqui que é bonito. Não, Deus não vai olhar isso. Deus, ele vai olhar para os propósitos. Propósito. Então, se você está orando, buscando a Deus, olha, Senhor, eu quero alguém que sirva comigo assim, que ore comigo assim, que faça assim. Deus está vendo os propósitos. Aí ele pode apresentar alguém para você que tem esses propósitos, mas você pode olhar e dizer, não, esse eu não quero. Pode ser. E você é livre para escolher, e Deus não vai ficar de bico. Imagina Deus de bico. Que está de bico, Deus? Ela não quis o que eu escolhi. Não, ele não. Deus tem maturidade. Deus tem maturidade, ele não vai ficar de bico, não. Não vai. Ok? Vocês entendem isso? Então, as pessoas querem jogar na responsabilidade de Deus, e aí elas entram em alguns casamentos que não deveriam entrar, e depois a culpa é de Deus, porque foi o Senhor que me deu essa pessoa. Quem disse que foi o Senhor? Quem diz? O livre-arbítrio é seu e ele deu para você escolher com quem você deve casar ou não. Agora, voltando no assunto da profecia, você pode receber uma profecia como... Eu sempre uso o Barbosa e a Vânia para usar, é um caso clássico que ela recebeu uma profecia no monte. Né? O monte não é lugar de dar profecia errada, mas infelizmente aconteceu. Né? E ela recebeu a Vânia, mas foi há muitos anos atrás, ok, gente? Vocês sabem, a maioria de vocês, que eu sempre uso esse caso. Por quê? Porque esse caso prefigura bem o que eu quero dizer. Então ela recebeu uma profecia de que o Barbosa estava traindo ela. Foi lá no monte que ela recebeu. Ele disse para mim que ele estava começando na igreja. Os dois, né? Estavam começando na igreja. Então ela recebeu a profecia, ele não tinha ido no monte esse dia, só ela que foi. Então a profecia dizia o seguinte, ele está te traindo. E ela foi para casa, como que você acha que ela foi? Feliz da vida? Não, a menos que ela quisesse se separar. Não é? Mas ela chegou em casa nervosa, brava, né? E ela queria de qualquer jeito que ele contasse quem é. Mas não tinha ninguém, não, mas Deus falou, então você tem que... Deus falou, Deus contou, Deus já entregou a você. Veja, se uma profecia dessa não pode ser julgada, ela não pode ser falada. Vocês entendem isso? Se uma profecia dessa não pode ser julgada, não deve ser falada. Ok? Ok, aliás, nós precisamos de maturidade, é por isso que muitas vezes Deus nem deixa algumas pessoas ser usadas, porque, por exemplo, se Deus me revela agora, um determinado irmão ou irmã que está vivendo uma vida de pecado, você acha certo, mesmo que for verdade, eu falar aqui publicamente? Você percebe que tem que ter maturidade, mas Deus me falou, Deus falou, Ele não falou para você falar na hora, às vezes Ele nem falou para você falar com a pessoa, às vezes ele pode ter falado para você entrar em intercessão por aquela pessoa. Agora, se ele falar para você falar, chama os mais maduros da igreja. Não é para espalhar para a igreja, ok? Chama os mais maduros da igreja. Porque os mais maduros da igreja chegou na maturidade porque ele sabe que não pode sair contando essas coisas para os outros. Ok? Então, se você quer que Deus possa confiar em você, entre num lugar onde Ele possa confiar em você, ok? Para Ele poder te usar. Então, nesse caso, na nossa igreja, a gente não deixa dar profecia por aí. Não, eu vou entregar uma palavra no final do culto para aquela irmã. Não vai entregar, não. Aqui nessa igreja você não vai. Porque se eu souber, eu vou repreender você. Porque eu já falei antecipadamente que não pode.
Não pode, porque eu não quero ninguém desviando porque recebeu uma profecia maliciosa. Você sabe que tem profecia maliciosa de pessoas que até eles entregam profecia e no final eles entregam profecia tentando dizer que aquela pessoa deveria casar com ele mesmo? Ah, não foi muito longe não, foi dentro da minha própria igreja que aconteceu isso. Lá no outro prédio. E aí se eu não tomo essas medidas aqui, aí daqui a pouco o irmãozinho... Porque, veja só, deixa eu te dizer. E é bom eu dizer também assim, não é porque alguém está acertando que é de Deus, ok? Porque espíritos familiares que são demônios, eles operam através da vida de algumas pessoas que você acha lindo e maravilhoso ele operando no dom, mas não é o dom de Deus, é o dom do diabo. Então ele sabe da vida de algumas pessoas. Porque alguém maliciosamente que está, sabe, alguém está sendo usado ali, entre aspas, no dom, e daqui a pouco está dizendo, não, mas o Senhor também falou algo mais para mim. O que falou? Não, porque assim, você está sem casamento, né? Mas o Senhor já mostrou para mim com quem você vai se casar. É mesmo? Já. Inclusive, aí imagina eu todo de preto. Inclusive ele está todo de preto. Porque assim, profecia tem que ser tudo assim bem, parece que tem que ser assim bem, sabe, bem algo bem místico, bem, sabe, então você não pode dizer sou eu, você tem que falar assim, inclusive olhe bem, ele está de preto, olhe bem. Aí você pensa, é profecia mesmo, porque senão falava que era ele, mas na verdade falou que é de preto, então você tem que interpretar, né? Interpretar que é uma profecia de Deus. Não aceita esse tipo de coisa, ok? Aliás, nenhum crente da minha igreja, membro da minha igreja, tem que aceitar uma profecia, se não tiver mais alguém da minha liderança por perto, para poder analisar aquilo que está sendo falado. Se você está recebendo, você pode estar sendo enganado pelo diabo, mas a culpa não é minha, é sua, porque você está permitindo fazer isso. Graças a Deus que a minha igreja está cheia hoje e eu posso falar para todos, não receba profecia a menos que for julgada por um de nós. Porque, olha lá, tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. E os outros julguem. Só para, nós vamos voltar aí, nós estamos no 29, daqui a pouco eu volto aí. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do 19, Paulo escrevendo a outra igreja, ele fala basicamente as mesmas coisas. Então, 1 Tessalonicenses 5, 19 diz, não apagueis o Espírito. Aí as pessoas dizem, pastor, eu estava na unção do Espírito. Imagina, né, um irmão, porque não acontece aqui, graças a Deus a igreja é bem treinada, mas numa igreja pentecostal por aí, alguém se levanta com tudo, tenta sapatear e dá uma palavra de Deus e o pastor diz, ei, senta aí, aí alguém vai usar o versículo, ó, pastor, você está errado, ó, não apagueis o Espírito, você está apagando. O próximo versículo diz, não desprezeis as profecias. Então, não pode apagar o Espírito e não pode desprezar as profecias. Mas nós não podemos parar aí também, porque isso está dentro de um contexto e o próximo versículo vai dizer mais coisas. Diz, julgai todas as coisas e retende o que é. Percebe que tem que julgar mesmo? Tem que julgar. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então, queridos, eu vim aqui dizer para você que Deus é o maior interessado em que essas coisas aconteçam, mas antes eu queria dar essa pincelada em dizer que não pode ser de qualquer jeito. No versículo 29 de 1 Coríntios 14, onde estávamos, nós vamos voltar, ok? 1 Coríntios 14, 29, diz, tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. O 30 diz... Versículo 30, se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Aqui é um culto que está, como eu disse para você, um culto cristão, um culto dos crentes, onde Deus está operando e a gente sabe, alguém deve estar conduzindo esse culto, e aí um vai falar, o outro vai dar uma palavra, como hoje, ok? Nós vamos fazer isso hoje. Se porém vier, próximo versículo 31 diz, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Para aqui eu quero explicar sobre isso. A respeito dos dons espirituais, Paulo, escrevendo essa carta, ele diz que deve ser dessa forma para que todos possam aprender. O que significa? Aqui é uma escola, gente. É uma escola onde a gente pode aprender. É por isso que dá
para você vir falar publicamente e às vezes errar, mas a gente sabe, nós estamos treinando. Ok? Nós estamos treinando. Eu não sei se você já me viu falar assim, ó. Eu não tenho certeza, mas eu não vou ter medo de falar isso aqui, porque se eu errar, tudo bem, pelo menos eu tive coragem de falar. Já viram eu falar isso? Falei publicamente. Aquela vez que eu falei daquela bolsa de colostomia, não é? Então deixa eu te contar isso aqui, eu falei ontem, mas eu quero falar para toda a igreja. Eu recebi essa palavra no domingo retrasado, era mais ou menos assim, eu via em primeiro lugar que alguém tinha uma dor aqui. Alguém tinha essa dor. Não é o dia do Osmar, não. Foi no domingo. Tinha essa dor. E acho que foi domingo passado. E a seguir, eu tive uma visão, uma imagem de alguém com essa bolsa de colostomia. Então, primeiro eu vi alguém com essa dor, e a seguir eu vi essa pessoa com essa bolsa. E na hora eu interpretei o quê? Eu pensei, eita, alguém está com dor e está com essa bolsa de colostomia. Isso é o que eu interpretei. E o que Deus estava tentando me dizer? Porque nós entramos com a nossa parte de interpretação daquilo que está acontecendo. E é isso que a gente vai crescendo e amadurecendo. E eu estou amadurecendo. Mas Deus estava me dizendo assim, ó, essa pessoa tem uma dor, ok? Tem uma dor. E provavelmente ela vai ter que colocar essa bolsa, né? Nesse caso aqui já estava até marcado para colocar a bolsa. Mas ela não está com a bolsa. Ela vai precisar colocar. Ela não está com a bolsa. Só que eu subi ali, eu disse que alguém estava com a bolsa. Aí até eu falei, não é ninguém daqui, nem da internet, é algum parente, lembra disso? Dá a impressão que eu errei, não foi? Ih, pastor errou, ó. Ah, vamos lá, pastor, você errou. Na verdade, eu só não passei da maneira certa. Por quê? Tinha essa pessoa, um familiar, um parente de alguém aqui da igreja, ok? E essa pessoa não estava com essa bolsa. Essa pessoa estava com essa dor e já está marcado para colocar a bolsa. Agora, o que Deus está querendo com essa revelação? Ele está querendo que a gente entre em oração por essa pessoa, para que ela não precise colocar a tal bolsa. Nesse caso, ok? Nesse caso era isso que estava acontecendo. Então eu estou contando isso para vocês, porque às vezes pode ser assim, acontece, eu tenho maturidade, mas pode acontecer com um de vocês que errou, aí você nunca mais vai querer operar no dom. Por quê? Errei, vou passar por esse vexame de novo. Não, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Agora, a única chance de eu aprender é eu ir engatinhando, em primeiro lugar, eu vou engatinhando, depois eu aprendo a andar. Tá certo isso ou não? Quando você engatinha, você acaba, aí você tenta andar, você acaba caindo às vezes, não é? Sim ou não? Mas você vai aprender. Na questão dos dons espirituais, tem que acontecer da gente ir aprendendo a fluir com o Espírito. Nós aprendemos dentro disso. Então, assim, para que todos aprendam, ele diz assim, porque todos podereis o quê? Entregar profecia, profetizar. Todos podereis profetizar, um após o outro, para que todos aprenderem e serem consolados. Agora, você percebe que ele está falando aqui de um culto, não é um caso isolado. É por isso que ele está falando sobre aprender, todos aprender. Então, num culto como esse, eu posso dizer, ei, alguém tem uma palavra aqui e você acha que tem uma palavra. Se você não operou ainda no dom, não tem problema você achar que tem uma palavra. Eu dou a oportunidade para você, e você fala. Se errar, não tem problema, passa a vez, da próxima vez você vai afinar isso melhor, o seu instrumento, ok? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas pelo menos você vai acabar descobrindo que você tem um dom operando na sua vida. Sabe por que eu perguntei? Quantos de vocês já receberam uma palavra de Deus sobre você vai curar ou você vai operar nisso aqui? Porque às vezes nós ficamos assim esperando Deus. Um dia, Deus vai me usar no dom da cura, porque alguém me entregou uma palavra que eu ia curar. Não é um dia. É o dia que você der um passo para frente e começar a operar isso. Você entende o que eu estou falando? Às vezes você está atrasado nas operações que Deus gostaria que você estivesse fazendo. Às vezes Deus gostaria que você estivesse muito na frente. Só que acontece com os cristãos de que tudo que eles querem operar e fazer é dentro da igreja. Aí eles encontram alguém lá fora que diz assim, ai, uma dor aqui. Você que recebeu uma palavra de Deus, que vai operar dom de cura na sua vida, por que você não começa? Agora, nesse caso, não necessariamente tem que ser só aqueles que receberam uma palavra nesse sentido. Não, por quê? Porque a Bíblia dá uma instrução genérica. Ide por todo o mundo, isso é genérico. Ide por todo o mundo,
Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão. Isso está em Marcos 16, ok? Agora eu estou no 17. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em outras línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E imporão as mãos, é genérico, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Eles ficarão curados. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Então segura firme, não durma agora, porque você pode ter o ensinamento da sua vida que vai salvar o seu parente, seu familiar. Às vezes as suas muitas palavras não alcançam o seu parente, mas de repente você crê na palavra de Deus e fala assim, quer saber, eu vou orar por você agora e essa dor vai embora. E você ora e aquele parente fala, uau, foi embora. E aí ele começa a crer no seu evangelho. E aí ele começa a crer naquilo que você crê. Como que vai acontecer isso, crente? Com você indo com as mãos à obra. Imporão as mãos sobre enfermos e eles ficarão curados. Agora, vamos pensar sobre isso? A Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que imporão as mãos sobre enfermos e talvez, se Deus estiver de bom humor, serão curados. Não? Ele está dizendo então o quê? Imporão as mãos sobre enfermos e eles ficarão curados. Quem disse isso não foi eu, foi Deus. Agora, você acha que ele é capaz de cumprir a palavra dele? Se você impor as mãos, você pode se surpreender com um tanto de gente que vai ser curado através das suas mãos. Como eu disse, aqui você vem e aprende exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ensinando. Aí você aprende isso, que fala, quer saber de uma coisa? Quando aquela pessoa no meu serviço vier de novo, ai, voltou aquela dor. Você vai falar, voltou? Mas ela vai embora hoje. Essa tal dor vai embora hoje. Que espírito é esse? É o Espírito Santo impulsionando você. Mas às vezes, ele está falando isso com você, mas você precisa dar atenção para ele, para poder deixar isso operar na sua vida. Às vezes você precisa deixar ele manifestar através das suas mãos. E ele vai manifestar. Agora, veja, os dons espirituais é o desejo de Deus que os crentes operem neles. Vocês sabem quais são os dons espirituais? O versículo, 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler alguns versículos. Versículo 1 primeiro, tá? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Segura. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está dizendo, isso é Deus falando, que ele não quer que os cristãos sejam ignorantes. Esse ignorantes aí significa sem entendimento do assunto, sem compreender esse assunto. Ignorante do assunto. Então assim, Paulo está dizendo para a igreja, a respeito disso, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Então, para começo de conversa, agora você entende que o que eu estou falando hoje à noite é muito importante, certo? Porque assim, se eu sou o seu pastor, eu não ensino sobre dons espirituais e você é ignorante, a culpa não é sua, é minha. Agora, eu sou o seu pastor, eu ensino sobre os dons espirituais e você continua ignorante, a culpa é sua. Porque, como você sabe, esse assunto não é a primeira vez que eu estou tratando nessa igreja. Aliás, eu tenho no meu canal várias mensagens falando sobre os dons espirituais. Então, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Porque se você não for ignorante acerca desse assunto, Deus vai poder confiar e usar você nesses dons. Ele vai poder manifestar os dons através de você. Ele quer, ele deseja. Olha o próximo versículo que diz. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Próximo, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo.
Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, essas manifestações, elas são concedidas por Deus visando a um fim proveitoso. Próximo. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Quem lembra que eu ensinei sobre o que é a palavra da sabedoria? Hoje eu não vou ensinar com detalhes isso, não dá, ok? Mas eu ensinei esse assunto e está lá no meu canal escrito a respeito dos dons espirituais. Ouça essa mensagem no meu canal no YouTube, tá bom? O meu canal é Edson Conceição Oficial. E temos o canal da igreja Verbo da Vida Pirituba também. Então assim, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento eu tenho operado nela vez após vez aqui dentro dessa igreja. Aliás, quando eu dei essas palavras que o Osmar e a Suzana falaram, eu estava operando na palavra de conhecimento. E deixa eu dizer para você, se Deus começar a operar através da sua vida na palavra de conhecimento a respeito de pessoas que estão com enfermidades no corpo, saiba de uma coisa, o mesmo Deus que está operando na palavra de conhecimento através de você, Ele vai operar os dons de curas e às vezes de milagres também. Ok? Então assim, quando eu recebo uma palavra de conhecimento acerca de alguém ou de alguma coisa, eu já sei, o dom de cura vai operar hoje. Entendeu o que eu falei? O dom de cura vai operar hoje. Porque assim, Deus não pode me dar pela metade. Eu não sou capaz de curar ninguém, gente. Eu vou orar e a doença, eu vou orar e vai sair porque Deus me concede essa graça, ok? Então assim, o mesmo Deus que me revelou é o Deus que vai manifestar o poder. Vocês entendem isso? Não tenha esse negócio como algo distante para você, queridos. Longe. Ai, meu Deus. O pastor está falando dessas coisas. Passa o assunto, pastor. Porque isso aí não é para nós, não. Isso aí é para os ministros. Não, isso é sobre os crentes. É sobre os cristãos. Ok? E diz, próximo diz. A outro no mesmo espírito a fé, e a outro no mesmo espírito dons de curar. Próximo. A outra operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Próximo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Agora eu quero ler com vocês alguns versículos, e é mais ou menos Deus apelando, eu vou usar esse termo, e sou eu que escolhi usar, ok? Apelando para que todos os crentes busquem os dons espirituais. Vamos começar então. Em 1 Coríntios capítulo 12... versículo 31 diz, 12:31. 1 Coríntios 12:31. Diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Procurai com zelo. E zelo significa grande cuidado ou preocupação, que se dedica a alguém ou algo, forte disposição, diligência e empenho aplicado na realização de algo. Então ali está dizendo, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Você deve procurar com zelo os melhores dons. Pastor, quais são os melhores dons? Os dons que são necessários para a ocasião são os melhores. Porque se eu estou precisando de cura, eu não quero profecia. Ok? E vice-versa. Ok? Então os melhores dons são aqueles que são necessários para o momento. 1 Coríntios 14:1 diz, 14:1. Entretanto, 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais,
mas principalmente que profetizeis. Ali ele está dizendo para você procurar com zelo os dons espirituais de um modo geral, mas para você, crente, procurar principalmente o dom de profetizar. Ok? Isso cabe e vale para todos. Deus não está escolhendo somente os ministros. Às vezes, tem pessoas aqui que tem salão de cabeleireiro, tem pessoas que fazem unha. Imagina, ao invés de, no salão de cabeleireiro, falar sobre qualquer coisa, qualquer assunto. No salão de fazer unha, né, que tem bastante meninas que fazem aquelas alongamento aqui. Bastante, tem duas. Nossa, tem bastante, pastor. É igual quando as mulheres falam assim, você sempre faz isso, você acabou de fazer uma vez. Sempre faz isso. Então, imagina você lá fazendo unha e é crente da nossa igreja, porque aqui nós temos a Érica e a Ingrid. Está fazendo unha e quando você toca na mão daquela mulher, e Deus te mostra algo sobre aquela mulher. Isso é para acontecer. Isso é para acontecer. E outra coisa, quando vocês tocarem nas mãos, vocês estão abençoando elas. Elas estão recebendo bênçãos. A mesma coisa, aquelas pessoas que cortam o cabelo. Ok? Vocês estão tocando naquela cabeça. Abençoe aquela cabeça. E se você ficar ligado no Espírito, se você ainda gastar tempo orando em outras línguas, pelo menos meia hora, saiba de uma coisa, quando você tocar ali na mão ou na cabeça, Deus pode dar um raio-x para você. Ali é o lugar de operar. Aqui a gente aprende como, ali a gente faz. Eu estou usando no caso delas duas, né? Porque é tremendo isso, né? Elas estão com as mãos. Sabia que para Deus o toque significa muito? Ele transmite e transfere algo. Quando vocês vêm para a igreja e recebem essa unção, vocês carregam essa unção, essa presença, transfere a mesma presença. Agora, cada um de nós que estamos trabalhando por aí, manuseando coisas, fazendo comida, coisa que nós sabemos que as pessoas vão consumir, abençoe aquilo. Declare coisas ali. Agora, lá no seu serviço, Deus quer usar você. No mundo onde os pecadores estão, Ele quer usar você para tocar a vida de alguém, para liberar uma palavra para alguém. Deus quer, em primeiro lugar e principalmente, que você busque os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, porque de repente lá no seu trabalho, você vai entregar uma profecia que aquela pessoa vai dizer, meu Deus, como você sabia disso? Deus, o meu Deus, aquele que eu sirvo, sabe sobre você e Ele está interessado em você. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Uma igreja viva, orgânica, operando nessa terra e revolucionando essa terra. Nós temos que deixar Deus nos usar. Então aqui eu ensino você, lá fora você faz o que você aprendeu aqui. Você chega e opera. As pessoas vão gostar do seu Deus. Porque o seu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, é um Deus poderoso. O seu Deus é um Deus que sabe fazer as coisas. Quem não quer ter um Deus vivo? Porque as pessoas não sabem do nosso Deus. Mas quando elas veem que nosso Deus é um Deus vivo, elas vão querer. Então ele encoraja mais a gente ainda. No 14:12, 1 Coríntios 14:12. 1 Coríntios 14:12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles para a edificação da igreja. Olha, repara esse versículo. Assim também vós, visto que desejais. Você já sabia que você podia desejar os dons? Você sabia já que não era só para os pregadores, não? Já sabia disso? Não são os pastores somente que vão operar nos dons, não. Não são somente os pregadores. Ele diz, visto que vocês desejam dons espirituais, olha lá, procurai progredir, crescer neles, avançar neles. O que significa? Gente, aqui na igreja nós vamos avançar, nós vamos treinar. Às vezes nós vamos cometer um erro aqui, outro ali, não tem problema. Igreja é para aprender, ok? Igreja é para aprender. Eu contei ontem na reunião, tem um pastor amigo meu, que ele foi pregar numa certa cidade, e ele estava operando nos dons. E ele disse assim, tem alguém com esse problema aqui, é você, irmã? É você?
Ele falou, tem alguém com problema. Ele sabia que tinha alguém. Só que ele apontou, é você, irmã? A irmã disse, não. Aí eu conhecendo ele, sei como ele fica constrangido, ele começou a ficar constrangido. Aí ele disse, é você? Ela disse, não, também. Aí ele, ai meu Deus. É você? Não, também. Imagina a bagunça na igreja. Não, também. Ai, e agora? Aí no final das contas, eu acho que foi no final do culto, a pessoa de trás, da primeira pessoa que ele perguntou, era a pessoa. Mas deixa eu te dizer, o pastor daquela outra igreja nunca mais chamou ele lá. Porque ele veio bagunçar a minha igreja. Ele não foi bagunçar, ele apenas ainda não estava treinado naquilo. Entende? Ele opera nos dons. Só que aí eu instruí esse pastor. Eu disse para ele assim, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Você está aprendendo a fluir nos dons. Você está aprendendo a operar nisso. Você não tem que falar quem é a pessoa. Você só joga lá e deixa com eles. Até você ficar mais familiarizado com o dom. Vocês não percebem, vocês aqui da minha igreja, não percebem que muitas vezes eu não falo, é você. Não, eu jogo aqui, ó. Por que eu jogo? Eu sei que está ali, eu sei que tem isso aí. Mas eu jogo por quê? Porque eu ainda estou progredindo no dom. Eu ainda estou crescendo no dom. Deixa eu dizer, eu estava pregando na cidade de Sorocaba. Eu já disse isso para vocês aqui, mas agora usando como ensino. Eu estava operando e eu sabia, eu estava pregando. Durante a pregação, eu sabia que alguém tinha machucado o dedo. Deixa eu te contar isso também, que é bom. Às vezes não é nenhuma visão que você está vendo. Eu estou vendo algo. Não. Às vezes essa é uma coisa muito interior, você não sabe explicar como é. E por acaso eu descobri assim dentro de mim, pregando. Como que pode, pregando, eu saber disso? Se eu não tivesse falado, eu nunca ia experimentar isso. Aí eu estava pregando, eu parei, minha esposa estava lá, meus filhos estavam lá. Eu parei e disse assim, eu não sei porquê, mas eu percebo que alguém aqui machucou um dos dedos da mão. Agora, deixa eu te dizer, eu só falei isso. Eu não falei quem era, qual dedo ela era, não falei nada disso. Mas eu sabia qual dedo era, eu sabia que era uma mulher. Eu não falei. Por que eu não falei? Porque eu estou aprendendo, deixa eu ir engatinhando primeiro. Daqui a pouco eu vou começar a andar e daqui a pouco eu vou crescer nisso. Daqui a pouco eu vou ficar bom nisso. Daqui a pouco eu vou falar até o nome. Daqui a pouco eu vou falar o RG da pessoa. Mas eu não cheguei nisso ainda. Não cheguei nisso. Agora, não é porque eu não cheguei que eu não vou chegar. Entende o que eu estou falando? Entende? Então você faz experimentando. Você cresce experimentando. Por exemplo, eu já disse para você, eu estou falando isso porque uma senhorinha de 71 anos me ligou, de Rio Grande do Norte, começou a conversar hoje comigo. Ela disse, eu gosto do seu jeito. Eu falei, por quê? Eu gosto, pastor, porque você não desiste. Você disse que já orou por 2 mortos para ressuscitar, não ressuscitou, mas você não desiste. Eu disse para ela, mas alguém vai ressuscitar a qualquer momento. Alguém vai. Eu cresço nisso. Você sabe que essas coisas a gente cresce nelas, né? Então eu não desisto porque eu sei que eu vou chegar lá. Agora eu sei que eu não chego lá da noite para o dia, mas eu vou chegar. Então, a qualquer momento eu estou lá, porque eu orei por 2 pessoas, né? Orei. Você vai levantar daí, em nome de Jesus, levanta daí. Eu batia nele assim, pá, pá. Você vai levantar. Ele estava gelado, né? Ele estava morto. Vai levantar, vai levantar, vai levantar. Ele não levantou. E eu saí dali, vamos embora, Viviane. Não levantou. Nós estávamos dentro de uma sala lá no hospital de Pirituba, né, escrito necrotério. Eu entrei lá com ela. E eu estava lá dentro com ela. Você vai levantar daí. Não levantou. E eu fiquei. Tudo bem. Mas eu não desisti não, gente. Eu não desisti. Eu não parei. E alguém a qualquer momento vai levantar. Entende? Mas a gente tem que ir aprendendo. Tem que começar com a dor de cabeça. Tem que começar com alguma coisa. Tem que começar. Você tem que começar. Pastor, eu também vou ressuscitar. Já começou a orar por alguém? Veja bem. Não, começa a orar pelas dores. Começa a orar pelas dores. Deixa eu contar algo para vocês dentro disso ainda. Eu estava... quando eu comecei a minha jornada... Eu não terminei do dedo? Não? Tá bom, deixa eu terminar do dedo aqui que o meu irmão me lembrou. Então tem alguém aqui que por algum motivo machucou o dedo das mãos. Como eu disse para você, eu sabia que era uma mulher e eu sabia que era esse dedo. Mas eu não falei. Aí
o rapaz aqui do lado quase pulou da cadeira. É você? Se fosse ele, no caso, a minha impressão de que era uma mulher caía por água abaixo, mas tudo bem. Mas ele disse, não sou eu não. Aí eu olhei lá atrás, a esposa estava lá no final. Ela disse, sou eu, pastor. Aí eu falei, então vem aqui. Eu parei a pregação para orar por ela. Ela veio até aqui, né? E eu disse, e eu faço isso de propósito porque eu sei que o poder opera nas minhas mãos. Eu falei, deixa eu ver. Quando eu toquei no dedo dela, eu falei, agora veja aí. Ela passou a dor. Passou a dor. E no final ela me falou, eu estou curada, pastor, ó. Estou curada. Mas tinha acontecido algo no dedo dela. Esse marido dela tinha puxado para colocar no lugar e ele piorou as coisas. Então a dor dela tinha aumentado. Né? Então ela estava nesse culto com essa dor. Então eu também entendo que o fato de eu ter parado minha pregação no meio é porque Deus não quer que ninguém fique com dor no meio do culto. Ok? Deus não quer que as pessoas, a pessoa lá com dor e eu pregando. Não é? Então ela estava com muita dor e eu parei no meio. Então se entende que Deus queria curar ela logo para depois eu continuar o que eu estava fazendo. Então eu estava contando o que depois a seguir. Eu ia contar algo para vocês. Como? Isso. Vinha uma unção sobre mim, aquela unção tangível que vocês já ouviram eu falar. E o meu irmão, ele tinha começado a pregar muito antes de mim, já tinha operado nisso muito antes de mim, estava muito na minha frente. E eu fui para ele. Eu perguntei para ele e para mais outro pastor. Eu perguntei para ele assim, cara, eu prego, a unção vem sobre mim, eu sinto a unção, mas eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer com ela. Ele disse para mim, não se preocupa com isso, a qualquer momento você vai estar agarrado no colarinho de alguém, então deixa Deus fazer. Na hora que ele falou isso para mim, eu entendi. Então, essa unção começou a vir sobre mim, continuou a vindo sobre mim, e eu me vi a qualquer momento, como ele diz, eu estaria fazendo algo. E eu me vi fazer muitas coisas, mas a gente tem que ter ousadia para entrar e fazer, e deixar Deus fazer. Porque as coisas que você me vê fazer aqui, tudo eu tenho que ter ousadia para começar. Agora, eu ia contar isso. Aí vinha essa unção sobre mim, e aí eu começava a orar pelas pessoas, e as pessoas caíam, a igreja caía, e todo mundo caía. Teve uma vez que eu falei, quer saber? A unção está muito forte, vocês vão receber aí, o diaconato estava lá no outro prédio, vocês vão receber aí, e tal. E aí eu fiz aquela loucura, né? Foi uma loucura, eu fiz assim, receba agora. Quando eu fiz isso, começou a cair gente para todo lado. Não é? Não é verdade isso? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Começaram a cair, e o diaconato correu, não era suficiente. Eles começaram a cair, né? Então eu estava aprendendo. Mas um dia Deus disse para mim, sabe o quê? Sabe essa unção que as pessoas caem? É a mesma unção que vai curar o corpo delas. Mas eu não aprendi isso no início. Vocês que estão comigo há muitos anos sabem disso. Que no início eu não orava por cura, é verdade ou não? Eu não orava por cura. Por que eu não orava? Eu estava crescendo e Deus estava deixando eu brincar um pouco com o meu brinquedinho de unção. Ele estava deixando até eu brincar, mas um dia ele disse para mim, ele não falou só uma vez, gente. Ele não me falou isso só uma vez, ele repetiu isso para mim de novo e de novo. Ele disse assim, a mesma unção que as pessoas estão recebendo no corpo delas, e elas caem, é a unção que vai curar o corpo delas. Aí eu pensei, então eu vou experimentar isso. Foi aí onde eu comecei a operar nas curas. Foi aí onde eu comecei a operar nas curas. Porque a unção estava ali. Esse é o toque que eu estou dando para vocês que recebem a unção tangível. Porque muitos de vocês aqui têm recebido essa unção e acham que é só para isso. Bem, eu já passei por esse caminho, eu sei que não é só para isso. Eu sei que essa unção é para abençoar e tocar a vida das pessoas. Amém? Eu não vou continuar pregando agora, porque senão vai estender muito, mas eu vou chamar a banda para a gente agora começar a operar nos dons aqui. Ok? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem. Esse é o momento. Olha só. Se você percebe, é como se fosse um pensamento. Eu vou pegar o microfone aqui, o Vinícius Carreira vai contar rapidinho o que aconteceu na quinta-feira. Pega o microfone para mim ali, por favor. Rapidinho. Isso é a introdução do que nós vamos operar. Vem cá rapidinho. O que aconteceu na quinta-feira quando o Wesley estava pregando? Ele está lá atrás. Oi, pode falar, né? Eu
estava ouvindo a pregação, sendo muito abençoado. E aí ele chamou a banda. E aí ele começou a... O pessoal começou a sentir uma unção chegando, específica, e ele desceu. E nessa que ele desceu, ele veio até aqui, e quando ele chegou aqui, eu percebia um pensamento assim, eu não sabia que não era eu pensando, mas tinha alguma coisa, não era assim, é muita ousadia. Eu vim aqui, voltei, estou pregando agora pela primeira vez, e me mover. Então, ao mesmo passo que ele veio, ele voltou. Isso era ele pensando, só que era você pensando. Era eu pensando, só que eu sabia que não era eu, era uma coisa... Eu até cheguei nele depois e falei, posso fazer uma pergunta? Aí ele falou, pode. Aí eu perguntei ele, rapaz... Aconteceu isso? Você perguntou? Eu falei, aconteceu, porque eu segui o conselho, né? Não vou chegar, eis que te digo, você estava pensando assim. Você não falou assim, eu falei, né? cara, posso te fazer uma pergunta? Você pensou assim, tal, aconteceu? Ele... Aí comprovou, e aí, mas ao mesmo tempo Deus falava, tinha um desfecho, né? Que o desfecho era assim, olha o que eu vou fazer com esse coração simples. Sim. Aí foi quando você subiu e você se moveu juntamente com ele ali. Foi Deus muito legal na operou e usou ele. quinta-feira. Muito legal na quinta-feira. É isso, obrigado, viu? Obrigado. Então, olha só, se por acaso vem algo como um pensamento, pode ser Deus, pode ser só o seu pensamento, mas pode ser Deus falando algo, ok? Então, de repente, você pode ter, ou você pode ter uma visão, ou você pode ter uma palavra de conhecimento. E deixa eu te dizer isso. Às vezes, as palavras de conhecimento, por exemplo, você está no culto sentado, está tudo bem com o seu corpo, está tudo bem com você, mas por acaso você começa a perceber que aqui em você, é só um exemplo, aqui em você começa a doer, aqui, não estava doendo, mas começa. Às vezes é Deus te mostrando que alguém na congregação tem essa dor. Eu usei aqui, mas pode ser em qualquer lugar. Entende? Às vezes você pode sentir o que você nunca sentiu. Ai, será que eu tenho pedra no rim? Estou sentindo isso aqui agora, será que eu tenho pedra no rim? Às vezes não é você que tem pedra no rim. Às vezes Deus está te mostrando que alguém precisa ser curado aqui de pedra no rim. Então, às vezes Deus pode usar você com palavra de conhecimento que não necessariamente é algo que você recebe por dentro, mas pode ser algo que você recebe no seu corpo. E isso está significando que alguém está daquele jeito, naquela hora, naquele culto e precisa ser curado. Então a gente tem que nós temos que ficar atentos por essas manifestações que Deus está operando, ok? Às vezes Deus vai querer usar você, mas você precisa dar liberdade para Ele. E nessa igreja você vai aprender a se mover da maneira certa. E eu e os ministros vamos treinar e ajudar você a se mover nos dons do Espírito, tá bom? Fica de pé, não precisa apagar a luz hoje. Não precisa apagar a luz. Tem pessoas que estão assistindo a gente e eles também estão aprendendo dessa escola. Essa escola aqui, Verbo da Vida e Verbo da Vida Pirituba. As pessoas querem aprender, elas querem ver como acontece aqui e elas vão aprender. Porque às vezes elas estão em outras cidades, outros lugares, estão assistindo a gente ali e querem ver o mover do Espírito. E eles vão ver hoje acontecer aqui no nosso meio, ok? Vamos adorar um pouquinho. No meio da adoração, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então deixa Ele se manifestar. Lembra sobre buscar com zelo? É a hora de você falar, Senhor, me usa hoje aqui. Me usa, Senhor, eu desejo isso. Eu desejo ser usado. Qualquer dom, Senhor, mas principalmente o de profecia. Me usa aqui hoje. Pode orar, pode começar a orar. Eles cantam, vocês oram. Busquem os dons, busquem os dons, busquem os dons. Peçam os dons, peçam os dons espirituais. Peçam os dons, peçam os dons. Aleluia, aleluia. Oh, Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Oh. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui.
Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia. Aleluia. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Adore ao Senhor, adore. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está Ei, aqui. Ele quer usar você. Ele deseja te usar. Flua neste Ele deseja te usar. Ei! Transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Aleluia. Aleluia. Vamos começar, vamos? Vamos começar. Baixa a mão todo mundo, baixa a mão, baixa a mão. Baixa a mão todo mundo. Baixa as mãos. Ok. Quem acha aqui que recebeu alguma coisa do Senhor? Vem na frente para mim saber. Agora eu quero combinar com vocês, como é muita gente, nós vamos trabalhar bem rápido. Suba aqui. Nós vamos trabalhar bem rápido, ok? Bem rápido. Bem rápido. Ó, eu quero pedir para vocês também, vocês não vão orar por ninguém, ok? Vocês não vão orar, vocês vão entregar o que Deus está falando através de vocês, ok? Vocês só vão entregar, não vão orar por ninguém. Aleluia. Aleluia. Eu vou ligar aqui. Ok? Vamos começar ali. Pode falar. Então, Deus me mostrava que tinha alguém com uma dor aqui assim, ó. Uma dor no pescoço. E também recebi uma informação que foi pela manhã, logo quando acordou. Acho que dormiu de mau jeito e tá com essa dor aqui o dia inteiro. E ficou com essa dor. É. Tem alguém assim? Vocês ouviram o que ele falou? Deu para ouvir? Deu? Deu? Aí de trás faz joia para mim saber que vocês ouviram aí. Ouviram? Ok. Alguém com essa dor? Tá com essa dor? Sim, vem aqui na frente, vem aqui. Eu vou orar por você, vem aqui. Vem aqui. Ok. Você? Pastor, eu senti algumas coisas. Essa dor do pescoço, eu senti uma dor daqui do ombro. Fala bem no até o microfone para eles cotovelo, ouvirem. Daqui do ombro até o cotovelo. Eu li nitidamente a palavra depressão, falta de alegria e uma dor de cabeça bem forte aqui atrás do olho, nuca, e uma dor bem forte que doía até o olho. Ok. Pode ser pessoas diferentes, pode ser a mesma, pode ser... Vocês entenderam o que ele falou, né? Alguém se identifica? Alguém se identifica com as coisas que o Jean falou? Ele falou sobre depressão. Ele falou sobre... Repete rapidinho. Pode tirar a máscara. Rapidinho. Dá ênfase. Eu li nitidamente a palavra depressão e falta de alegria. Eu não sei se é a mesma pessoa. Certo. Quando o senhor começou a ministrar, eu senti uma dor atrás do olho, bem nessa região aqui da cabeça, Certo. e bem forte, ao ponto de doer o olho. Mas não tem nada a ver uma pessoa com a outra. Não tem, são pessoas diferentes. E E esse uma aqui? dor no ombro quando eu estava sentado, daqui mais ou menos do ombro até o cotovelo, Ok. braço direito. Ok, alguém se identifica? Alguém se identifica? Levanta a mão para mim saber. Eu vou chamar você na frente. Ali uma.
Alguém se identifica? Mais alguém se identifica com as coisas que ele falou? Mais alguém? Essas são palavras de conhecimento, ok? Vamos ver se vai ter mais coisas no sentido de profecia, palavra de sabedoria, enfim. Vamos ver se tem mais aqui, Rodrigo. Na hora que o senhor começou a falar, né? Começou uma dor abaixo da linha do joelho, assim, latejando, como se fosse uma pulsação de um coração, assim. A dor vai, a dor volta, a dor vai, a dor volta. E aí, tipo, parava. Aí quando o senhor voltava a falar de novo, a dor voltava abaixo do joelho, assim, da perna direita abaixo do joelho. Certo. Alguém aí? Alguém? Alguém? Do jeito que ele falou aqui, não fiquem com vergonha, não se constranjam. É tudo para cura aqui, ó. Vai ser cura. Só levanta a mão assim, levanta a mão. Alguém? Não fiquem com vergonha, gente. Porque depois no final, aí não dá mais para dar essa atenção que a gente está dando agora, ok? Até porque a unção de cura está presente agora. Obrigado, viu, Rodrigo? Eu tenho uma palavra para Sara. Eu estava ali sentado, o pastor ministrando, né? Agora há pouco. E eu vi uma palavra muito forte. Eu via sabe aquele martelo de juiz? Sei. Aquele martelo batendo assim no continente africano. E eu via a Sara e Deus me falava assim, que havia uma multidão esperando por ela nesse continente. Que ela ia resgatar muitas vidas para Jesus. Amém. Que Deus tem um grande propósito sobre a vida dela. Que ela se baseia em Joyce Meyer, essas pessoas assim, Catherine Kuhlman. A unção que está sobre a sua vida vai ser maior do que essas mulheres. Amém. Amém. Obrigado, Renato. Obrigado. Vem para cá. Quando há uma palavra assim, no caso uma palavra de sabedoria, ok? Isso foi uma palavra de sabedoria. Vem para cá. A pessoa com a dor no joelho está aqui. Eu posso ir lá daqui a pouco, eu vou aí. Daqui a pouco eu vou aí. No caso, deixa eu falar aqui. Precisa haver uma testificação quando há uma palavra de sabedoria nesse sentido, não é? Eu queria chamar a Sara para ver se... Na verdade, ela pode falar dali mesmo. Isso testifica, está tudo certo? Vocês entendem isso? A gente está julgando. Ele deu uma palavra de sabedoria. Ela disse, testifica, está tudo certo. Então era de Deus, ok? Agora a Maria está aqui. Olá, pessoal. Eu estava já quando o pastor começou a dizer que exerciéramos, né? Que teníamos esse poder de... Só um minuto. Vocês conseguem entender? Dá? Mais ou menos? Vocês querem intérprete? Fala em espanhol e ele vai interpretar, tá bom? Eu vou fazer esforço para falar melhor o português, tá bom? Como que é? Eu me vou esforçar. Você vai se esforçar. Falar melhor, mais tá bom. claro. Tá bom. Quando o pastor começou a falar que nós estávamos nessa capacidade, né, de desempenhar esse papel para que fomos chamados, né, dones de profecia, os dones. Aí eu hasta senti muito medo, né, porque o que vino na minha cabeça foram duas coisas. As duas coisas que vieram à minha cabeça foi que tem casais aqui, pessoas que estão em união, mas não estão em unidade. União, mas não estão em unidade, que não é a mesma coisa, né? União em unidade. E outra coisa que eu também olhava para o pastor e eu veia para o pastor, era o pastor dando aulas, mas não na igreja, não ensinando na igreja. Eu veia ele dando aulas. Eu tinha muito medo de falar porque, como disse, tem que confirmação, né? Mas tampouco não queria ficar sentada lá e ficar calada. Então eu tive ousadia de subir aqui, né, e falar isso. Isso mesmo. Deu, né? A Mari estava contando que ela via um casal, casais que estão vivendo em união, mas não estão vivendo em unidade. E ela falava a respeito da diferença da união e da unidade. Estar juntos não significa que estão vivendo em unidade. E ela também via o pastor dando aulas, mas não na igreja, e dando assim fora da igreja dando aulas. Ok. Que é uma causa... A minha parte eu recebo, já pego, ok? Já peguei aqui minha parte, viu? E alguém se identifica e gostaria de oração sobre
Casamento aqui? Posso orar por casamento também. Agora, a Viviane vai falar aqui. Já há um tempo me incomoda e eu fico me acovardando de falar, porque eu fico, será que é, será que não é? Mas, né, ele incentiva a gente a fazer. Então, aprendendo a fazer, eu vi o Senhor dando saúde uterina para Ingrid. Eu vi o seu útero marrom e ele ficava vermelhinho. Eu via o seu útero novo, limpinho, sabe? Como se você tivesse com um útero de criança, novinho, muito novinho. O Senhor era como se eu estivesse te dando um útero novo. É isso que eu via. Glória a Deus, não precisa nem testificar, né? Olha lá. Será que tem a ver? Receba aí, viu? Receba aí. Receba isso do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Alguém daqui tinha alguma coisa também, não? Você tinha também? Quer falar no seu? Fala aí. Eu estava aqui louvando e eu comecei a sentir um incômodo na coluna, bem no meio mesmo. Foi algo formigando do nada na coluna. E agora passou. Passou? Mas estava me incomodando muito. Às vezes acontece isso porque a pessoa foi revelada e já foi curada no meio da reunião. Então, alguém estava sentindo e foi curada? Estava ali, ó. Tá vendo como acontece? Então, já foi curada ali. O seu caso qual que era mesmo? É essa dores aqui, né? Tá, deixa eu colocar a mão aqui. Em nome de Jesus, eu libero a unção para curar. Estava doendo agora? Estava doendo agora? Estava, né? Estava. Eu estou transferindo a unção para ele. Em nome de Jesus, fora. Procure a dor, procure, veja se está ainda. Você falou que estava agora mesmo. Está doendo? Não? Foi embora? Passou? Confira, não tem problema, confira. Passou? Curado? Livre. Qual que é o seu caso? Ok, em nome de Jesus, eu expulso todo o mal. Em nome de Jesus, eu libero a unção de alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a rir. Alegria. Eu abracei ela porque é minha sobrinha, ok? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem era? É você? É? Onde que é? Aqui? Ok, você vai me ajudar. Você põe a mão e eu ponho a mão na sua mão, tá bom? Em nome de Jesus. Estava doendo agora? Estava doendo? Estava. Em nome de Jesus, eu libero a unção da cura. Eu expulso toda a dor. E eu libero a unção sobre ela. Em nome de Jesus. Fora todo mal. Procura aí. Veja. Confira. Fica de pé um pouquinho. Estava doendo? Estava? Vem aqui comigo. Você não podia ir até lá na frente? O que era que acontecia aí? Hã? Não, você não vai mancar. Vai andar normal. Se eu pedir para você fazer algo que você faz, eu queria que você corresse por aqui até o seu lugar. Você consegue? Corre lá, corre. Em nome de Jesus, livre, curada. Acabou, em nome de Jesus. Ajuda ela. Aleluia. Ei. Bom, queridos, já estou encerrando, ok? Eu sei que hoje o culto foi longo, tivemos bastante coisas e a gente tem que deixar o Espírito Santo fazer as coisas, não é? Tem um pedido de oração aqui, a irmã Cida está pedindo oração para a senhora Cristina Moraes Laurente, tá, de enfermidade nas pernas e também mental Alzheimer. Essa irmã chama Cristina, eu vou estar orando por ela.
A Aline também está pedindo oração. A Aline é a irmã da Viviane. Faringite. E a Maria Eduarda trincou o pé. A Duda do Tiago. O Tiago vai representar a Duda e eu vou orar antes por essas pessoas. Primeiro pela Cristina, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo essa enfermidade, essa infecção na perna dela agora. Eu repreendo esse mal e expulso. Ordeno que saia do corpo dela toda essa confusão mental, em nome de Jesus Cristo. E que ela seja curada agora, em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora pela vida da Aline. Ô Senhor, toque ela agora. Toque ela agora. Eu expulso esse problema, esse mal de faringite agora, em nome de Jesus Cristo. Receba a cura aí agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Duda, vem cá. A Duda trincou o pé, não é isso? Trincou o pé, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu libero a unção para curar nas mãos do Tiago. Eu libero a unção para curar e ele vai tocar. E quando ele tocar nas pernas dela, no pé dela, será curada milagrosamente. 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 A unção está sobre você, Tiago. Está sobre você. Olha como está a mão dele. É a unção. Em nome de Jesus. A unção para curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro pela vida do Carlos Alberto. Qual que é o problema dele? Eu oro agora em nome de Jesus Cristo. Toda diabetes, deixando ele, essa doença do inferno, deixando o corpo desse homem, deixando ele agora, e ele ficando completamente saudável, em nome de Jesus. Eu oro agora pela vida do Jailson. Jailson sendo livre agora. Jailson sendo livre agora. Jailson sendo livre agora. Eu ordeno que ele seja livre agora. Eu ordeno que ele seja livre agora. Livre, livre. Eu declaro ele livre em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Um culto do Espírito Santo não tem como fazer rápido. Quando o Espírito Santo está se movendo, como está se movendo hoje aqui, 2 horas é pouco, ok? Então, graças a Deus pelas pessoas que foram abençoadas, graças a Deus pelas pessoas que têm sido abençoadas em nossos cultos, graças a Deus por tudo isso. Agora, nós vamos para a parte dos nossos visitantes, tá bom? Eu vou apresentar os nossos visitantes, os irmãos dão um toquinho assim, tá bom? Eu vou começar a chamar o nome deles. A Raíssa é uma criança, deve ser criança de colo. Está lá do outro lado, né? Tá bom. A Aline, cadê a Aline? Fica de pé, Aline, por favor. Seja bem-vinda. O Damião está junto com ela. Davi é uma criança. Levi, uma criança também. A Vanita é a mãe do Fabiano. Ali, a mãe do Fabiano. E o Marcelo. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos todos vocês. Nós vamos cantar e cumprimentar vocês, tá bom? Vamos lá então? Vamos? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Eu te amo e Deus te ama, vivamos sempre assim. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Eu
te amo e Deus te ama, vivamos sempre assim. Amém! Então, queridos visitantes, Érica e André estão aqui, vão receber vocês lá atrás naquele cantinho, tá bom? Pode se dirigindo para lá. Olha só, gente, na cantina hoje tem pão com salpicão, bolo de baunilha com chocolate, cobertura de brigadeiro e também tem arroz doce. Fiquem de pé, sejam abençoados na prática da palavra. Uma semana próxima.